Aqui a gente está com o gráfico do mini índice futuro e a gente vai olhar como que funciona a questão que eu falei para você das médias. As coisas que eu falei para você, os conceitos que eu falei de média para você, eu vou traduzir aqui no gráfico agora para você entender como que a gente usa média no gráfico, tá ok? A primeira coisa que eu falei foi o conceito matemático, então isso a gente não traduz para o gráfico. A segunda coisa que eu falei foi que não existe a média que não existe uma média mágica, então isso também a gente não traz para cá. Mas a partir da terceira coisa, a terceira coisa que eu falei foi o quê? Que a média é um indicador de tendência. A média mostra a tendência no gráfico. Então, eu vou colocar o que aqui agora? Vou colocar uma média móvel de 20 períodos, que é a média que eu falei para você que eu uso. Porque é a média que os melhores usam, que os maiores investidores usam, que os traders institucionais usam, então eu vou usar ela também, tá? Então olha aqui, o que eu falei que a média indica tendência? Indica tendência por isso aqui. Vamos começar daqui. O preço começou a cair. Caiu, a média começou a apontar para baixo. Começou a apontar para baixo, o preço corrigiu até ela, acabou o dia aqui, mas já abriu com gap com a média o quê? A média apontando para baixo. Então a média está apontando para baixo, a gente faz o quê? A gente procura venda. Média está apontando para baixo, a gente procura venda. Média apontou para cima, a gente procura compra. Aí a média veio e acabou cortando a média para baixo. Quando o preço veio e cortou a média para baixo, desculpa. O preço veio e cortou a média para baixo. A média apontou para baixo, olha que paulada para baixo aqui. E olha a média apontando lindamente aqui para baixo. O preço chegou nela, bateu e voltou. Por que bateu e voltou um pouquinho? Porque ela serve aqui como um suporte e resistência. Lembra que eu falei? Então o preço chegou na região dela aqui, como o preço estava operando abaixo, então ela serviu como uma resistência. O preço voltou um pouquinho, mas teve força para furar. Depois ficou trabalhando com ela lateral. Você está trabalhando com a média lateral, é o quê? Quer dizer que o preço está consolidado. Indicou o que aqui? Uma tendência lateral. A média apontou para cima, olha que paulada para cima, com gap de alta já, com o preço continuando subindo aqui na abertura do outro dia. Média em 45 graus apontada para cima, tendência de alta. Média em 45 graus apontando para baixo, tendência de baixa. E aqui quero até te falar de uma coisa que teve aqui. Olha só, a gente vai estudar isso aqui depois direitinho, mas eu já vou adiantar para você. O preço veio, deixou a média um pouquinho lateral e deu uma paulada para baixo. Linda, maravilhosa. Depois dessa correção, deu mais uma quedazinha aqui de dois candles grandes aqui, né? Mas o que é essa operação aqui? Essa operação aqui chama Power Breakout. O que é o Power Breakout? O Power Breakout é uma correção do mercado, mas não é uma correção completamente voltando, né? Não é uma perna de queda para depois dar uma outra perna corrigindo totalmente para cima. Ele vai corrigir o que? Lateralmente até a média chegar no preço. Ele não corrige até o preço buscar a média. Ele corrige até a média buscar o preço. Quando a média busca o preço, o trading costuma andar, né? O preço pega e se distancia da média de novo. Por que o preço retorna à média, Daniel? Porque é uma média de preço, tudo retorna à média, tudo busca a média. Vamos usar o mesmo exemplo de família de novo. Se você tem uma família com altura de 1,75 de média, se nasce uma pessoa que vai chegar a 2 metros de altura, essa pessoa fez o quê? Saiu fora da média. Mas se nascer mais 3, 4, 5 pessoas nessa mesma família, o que essas 3, 4, 5 pessoas vão fazer? Vão retornar à média. Eles não vão muito difícil. Se uma família tem uma média de 1,75 de altura, se nasceu uma pessoa de 2 metros, foi provavelmente devido a um terceiro, né, a alguém que veio de fora da família, que entrou na família, né, e acabou tendo um filho junto com alguém da família mesmo, de sangue, né, mas os outros que nascerão dentro da família vão retornar a média, vão retornar à média. Uma pessoa saiu fora da média, ela se distanciou da média, mas o resto vai puxar para a média de novo. É a mesma coisa no mercado. O preço distancia e retorna para a média, distancia e retorna para a média, distancia e retorna para a média. Então as melhores operações são aonde? São as operações quando o preço começa a se distanciar da média, tá?
Então, num caso desse aqui, por exemplo, o Power Breakout é maravilhoso, o preço buscou, o preço não, né? O preço ficou parado e a média buscou o preço. Quando eles se encontraram de novo, tivemos esse candle maravilhoso aqui que abriu uma venda. Esse candle abriu venda porque, olha o volume, olha que volume maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai entrar na aula de volume, só estou mostrando aqui mais ou menos, mas um baita volume aqui embaixo, com o candle abrindo venda aqui. Abriu venda nesse candle aqui, o que a gente teve? Num candle só a gente teve 520 pontos, só nesse candle aqui, tá? Então, abriu venda aqui, deu para pegar só nesse candle aqui 520 pontos. Daqui a pouco a gente vai estudar Fibonacci, aí a gente vai chegar na parte de alvo, tá? Aqui é só mostrando como que funciona a média. Então, a média, olha só que maravilha. Deu perna de baixa, a média fica 45, então a gente vai buscar o quê? Venda, a gente vai buscar venda. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Aqui a gente busca venda também, porque média apontando para baixo. Vamos procurar um outro lugar. Olha aqui, olha que maravilha. Lembra que eu falei que a média serve como uma linha de tendência dinâmica? Vamos colocar uma linha de tendência dinâmica aqui, quer ver? Ou uma linha de tendência dinâmica não, uma linha de tendência mesmo. Vamos marcar esses topos aqui. Olha só, se a gente marcar esses topos, eu vou aumentar um pouquinho a grossura dessa média aqui para ficar melhor para ver. Olha aqui. Se a gente pegar e colocar uma linha, olha como que a média fica trabalhando próximo à linha aqui, mais ou menos do mesmo jeito. Ela é dinâmica porque ela não vai ficar totalmente reta, ela vai sempre se ajustando conforme os preços vão acontecendo, mas fica mais ou menos na mesma região. Então, a média serve como linha de tendência dinâmica. E se a gente marcar essa linha de tendência aqui, deixa eu puxar aqui para baixo para não me atrapalhar, quer ver? Vou marcar aqui. Opa, pera aí. E que cor que eu tomei aqui. Olha só, que maravilha. Olha essa linha de tendência aqui. A média veio, buscou a linha e trabalhou o quê? Bem paralelo à linha aqui. Trabalhou paralelamente à linha. Então, por isso, a média serve como uma linha de tendência dinâmica. Vamos procurar mais coisa aqui? Vamos olhar mais coisa? Vamos caçar mais alguma coisa aqui? Olha aqui que maravilha. Mais um lugar aqui que, olha só, o preço subiu, passou, abriu com gap acima da média e a média já, depois da abertura, já virou 45 graus para cima. Então, aqui é o que? Entradas, oportunidades de compra, média para cima, pensa em compra, o preço regrediu, olha, fugiu da média, saiu, distanciou da média e regrediu, até fez a sua regressão até bem próximo à média aqui e depois, olha que entrada maravilhosa, deixa eu dar um zoom maravilhoso aqui, olha só, vamos ver essa entrada aqui. O que aconteceu com essa entrada aqui? Mais aí seus 530 pontos nessa entrada aqui também. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Entrada maravilhosa nesse candle aqui. Vamos ver o volume. Olha o volume desse candle. Olha o volume desse candle. Depois de chegar aonde? Chegar perto da regressão à média. Depois dessa possível bandeirinha aqui também, olha a entrada nesse candle aqui. Dava para entrar nesse candle aqui rompendo uma possível bandeira aqui também, porque regressão à média, média apontando para cima, 45 graus, entrada maravilhosa, tá? Então, vamos diminuir um pouquinho aqui. Olha aqui que eu falei com você também a respeito da média tá lateral. Média tá lateral, olha só, olha que dia bosta esse dia aqui. Dia inteiro, sem tendência de alta e de baixa nenhuma, dia inteiro consolidado. Teve uma... Nossa Senhora, olha isso aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. O preço subiu nesse dia, fechou aqui e abriu com gap. Abriu com gap fazendo o quê? Fazendo uma regressão à média. Depois da regressão à média, olha como que respeitou a média subindo em 45. Olha que tendência maravilhosa. Essa tendência completa aqui, lá, seus 1.700 pontos. Olha que maravilha essa perna aqui, respeitando o quê? Respeitando a média, respeitando a linha de tendência dinâmica, que é a média móvel. E por que ela... Outra coisa que eu falei, lembra que eu falei que ela serve como suporte e resistência? Olha como o preço bate nela, está trabalhando em cima, então olha como que o preço, a média serviu como suporte aqui. Opa, bati o braço aqui. Olha como que serviu de suporte aqui, o preço bateu nela como suporte e subiu. Fez uma perninha que tentou cortar ela para baixo, mas ela servindo como suporte foi mais forte e jogou o preço lá para cima maravilhosamente. Depois disso, lembre-se também
que depois de grandes movimentos, geralmente tem grandes consolidações também, tá? Então, se deu uma porrada dessa aqui de manhã, muito provavelmente ia ficar o resto da tarde igual ficou. Ou existem duas coisas que podem acontecer. Ou o mercado devolve tudo na mesma proporção, ou fica lateral, tá? Mas é mais provável que fique lateral, igual aconteceu. A maioria das vezes, depois de um movimento muito grande, ele costuma ficar lateral, tá? Então isso aí é um alerta já para você já ficar esperto quando estiver operando aí. E olha aqui a média depois, como que ficou completamente lateral. Ela está 45 graus apontada para baixo aqui, não tá, o preço voltou para cima. Tá 45 graus apontado para cima, não tá, cortou ela um pouquinho para baixo. Nessa hora aqui, ela já não tem tanta força mais como suporte ou resistência. Não tem tanta força mais não, porque o preço agora fica sambando, fica cortando ela para baixo, corta para cima, corta para baixo, corta para cima. O preço já não tem mais, não responde tanto à média assim. A média, então, ela vai responder bacana, você vai conseguir ter operações boas com média em tendência. Por isso que esse curso aqui é voltado para tendência, tá? É voltado para tendência. Aqui eu não vou ficar te dando um setupzinho para você fazer operação em consolidação. Não tem dessa de consolidação, operar dentro de consolidação. Como que opera dentro de um mercado desse aqui? O que você faz dentro de um mercado desse aqui? Você não faz nada, você toma stop, né? Só stop que você toma aqui. Só isso, mais nada. Então, quando a média tiver 45 graus para cima, pense em compra. Quando ela tiver 45 graus para baixo, pense em venda, tá? Ela é um indicador de tendência. Então, quando ela indicar tendência de alta, você compra. Quando ela indicar tendência de baixa, você vende. Ah, Daniel, mas e se eu ficar esperando ela virar, eu vou perder muitas oportunidades e tal? Claro que vai. Claro que vai. É melhor perder a oportunidade do que perder o dinheiro. A gente não está aqui no mercado procurando dinheiro, tá? A gente não está aqui catando dinheiro, não. A gente está aqui tentando ser bons traders, procurando ser bons traders. E bons traders protegem os seus capitais, tá? Então, se não teve oportunidade clara, então a gente também não faz nada, ok? Beleza, vamos continuar aqui, vamos procurar mais. Nossa senhora, olha só que maravilha. O preço desceu, fez um pivô de baixa maravilhoso aqui e depois cortou a média para baixo, a média começou a apontar para baixo aqui, caiu com tudo. O que a gente faz aqui? A gente vende, a média está 45 graus para baixo, a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar a venda, uma perna de baixa maravilhosa dessa aqui, a gente procura venda. A gente só procura venda, a média está apontando para baixo, você vai procurar compra, você vai procurar um fundo aqui para você caçar reversão? Pô, não vai. Você vai caçar compra quando a média estiver apontando para cima. Se ela não estiver apontando para cima, não caça compra. Se ela estiver apontando para baixo, é venda. Não procura fundo para você querer comprar e não procura topo para você querer vender. Isso aí está matando muito trader por aí. Fica tentando adivinhar a reversão. Eu nem vou ensinar reversão aqui, porque reversão dá muito stop. Reversão dá muito stop. Reversão mata muita gente por aí. Eu não vou ensinar reversão aqui por isso. Por quê? Porque a gente opera tendência. A tendência é sua amiga. A tendência é sua amiga, tá? Então vamos lá. Olha aqui que maravilha. Olha que maravilha. Eu vou colocar mais uma linha de tendência aqui. Olha só. Que maravilha. Como que a linha de tendência dinâmica, que é a nossa média móvel, ela fica sempre paralela com a linha de tendência mesmo, que a gente marca os topos aqui no caso de uma tendência de baixa. Preço cortou a média para baixo, regrediu até a média, entradas aqui, mais uma queda maravilhosa aqui, dá para fazer um trade maravilhoso. Média apontou para cima, procura compra, tá? Média apontou para baixo, procura venda. Média tá lateral, não faz nada. Espera ela apontar para cima ou apontar para baixo. Olha aqui, mais uma operação, olha que operação maravilhosa. O que aconteceu aqui? Preço abriu com um gap estrondoso de alta, abriu com um gap estrondoso de alta aqui, desceu, corrigiu acima da média aqui ainda, por quê? Porque ela serviu como um suporte aqui, mas acabou cortando a média, acabou cortando. Aqui era entrada? Não, aqui não é entrada. Aqui quem é mais doido entra, a gente não, a gente é conservador. A gente tem uma média apontando para cima, a gente vai entrar vendido? Não vai. A gente vai esperar o quê? Que o preço desça, reverta, faça a sua correção,
Agora sim, olha até a pressão que a média virou para baixo, né? Depois dessa paulada desse candle aqui, esse candle aqui com o senhor volume que esse candle aqui deu, olha o volume que esse candle aqui deu. Aí a entrada. Aí a entrada é maravilhosa. E depois dele deu o que de queda aí? Quase 1.000 pontos de queda. Por quê? Média apontando para baixo com entrada num Marabozu maravilhoso. Precisava entrar aqui correndo risco do preço obedecer à média e acabar todo dando stop na gente? Não, perdemos a oportunidade aqui, perdemos, mas também não perdemos dinheiro. A gente perde a oportunidade, mas não perde o dinheiro, tá? É melhor perder a oportunidade. Isso aí a gente vai estudar no final do curso, as 5 regras do trader profissional. Mas voltando aqui, olha aqui que entrada maravilhosa. Entrada maravilhosa aqui, ó. Eu vou dar até um zoom aqui. Olha que entrada maravilhosa. Média 45 graus, apontando para baixo, igual louco, caindo igual o jaca podre aqui. Entrada maravilhosa aqui. Olha esse giftzinho aqui, ó. Entrada maravilhosa. Não precisa nem de colocar um stop muito grande, quase 400 pontos. Não, o stop é no gift. Stop é no gift aqui, ó. 170 pontos de stop aqui no gift aqui. E olha a operação. Olha que operação linda. Quase 950 pontos, tá? A gente vai estudar alvo daqui a pouco. Maravilhoso. Então, tá dando para pegar como que funciona a média? Média funciona assim, simples. Tá apontando para cima é compra, tá apontando para baixo é venda. Só isso. Olha aqui como que ela serviu aqui nesse dia inteiro de uma tendência de alta aqui. Olha como que ela segurou esse preço. Até um giftzinho que eu deixei aqui, esse aqui eu acho que foi uma postagem que eu fiz no Instagram. Você ir lá no meu Instagram, você vai ver o que eu fiz com a postagem que eu fiz lá mostrando o gift lá, tá? Vai lá no meu Instagram lá e vê essa aulinha lá. Agora voltando aqui. Olha só como que serviu como um suporte aqui, média apontando para cima igual louco aqui, e segurando o preço, igual um suporte forte, segurou o preço o dia inteiro, o dia inteiro. O preço abriu abaixo dela e cortou. Na hora que cortou, segurou o preço acima o dia inteiro. Linha de tendência dinâmica. Por quê? Porque ela vai, a média vai se adaptando à medida também que a tendência perde força. Porque se a gente colocar uma linha de tendência mesmo aqui, olha só, vamos pegar aqui, uma linha de tendência mesmo aqui. Se a gente pegar uma linha de tendência mesmo aqui, ela ficou bem paralela, né? A média móvel ficou bem paralela à linha de tendência aqui, no começo dessa tendência aqui. Ficou maravilhosa aqui. Só que a linha de tendência não respeita preço. Ela não respeita volatilidade, liquidez. A média móvel sim. A média móvel, à medida que o preço perde liquidez, ela também perde um pouco da sua inclinação. Então, por isso ela é dinâmica. Ela acompanha o preço. Não é igual uma linha que a gente traça. Serviu aqui maravilhosamente até cortar. Cortou, acabou a nossa linha de tendência. Mas a dinâmica continuou funcionando até o final do dia. Ah, Daniel, então vou usar só a média móvel. Não, claro que não. Você vai usar as duas. LTA é a análise técnica clássica. Média móvel faz parte de análise técnica clássica também, tá? Pera aí que eu tô pegando o negócio errado aqui para excluir isso aqui. Aí, isso aqui eu vou até deixar aqui, ó. Vai lá no Instagram ver minha aula lá. Olha aqui que maravilha. Oh, nossa senhora. Pera aí. Olha que linha de tendência maravilhosa. Por que é uma linha de tendência dinâmica? Olha como que ela acompanha a LTA maravilhosamente aqui. O preço bate nela. Olha que entrada linda, maravilhosa. Depois dessa entrada aqui deu aquela quase 800 pontos. Maravilhoso. Então, média móvel, linha de tendência dinâmica. Média móvel, suporte e resistência. Aqui, o preço está operando acima, é o que então? Suporte. Olha como que segura o preço aqui, tá? Olha aqui nessa tendência de baixa aqui, como que ela está servindo como resistência. Olha que linha de tendência dinâmica maravilhosa. O preço regride até, né? Faz a sua regressão até a média e cai. Faz a regressão até a média e cai. Faz a regressão até a média e cai. Faz a regressão até a média e cai. Maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Agora, eu vou colocar aqui para você ver uma outra média que a gente usa. Qual que é a outra média que a gente usa? Isso aqui, gente, eu não sei nem se eu já falei, mas está no tempo gráfico de 5 minutos. O tempo gráfico de 5 minutos, que é o tempo gráfico que eu opero. Agora eu vou colocar aqui a média móvel de 200 períodos. Nó, Daniel, mas por que uma média móvel de 200 períodos? Porque a média móvel de 200 períodos representa no gráfico de 5 minutos a tendência do gráfico de 60. Se você passar
para o gráfico de 60 minutos, você vai ter essa mesma média móvel aqui, trabalhando como uma média móvel de 20 períodos. Tá? Então, eu não preciso sair do gráfico de 5 minutos para ir até lá no gráfico de 60 e ver o que está acontecendo, para ver se realmente o preço está funcionando acima dessa média. Por exemplo, aqui eu não preciso ir lá no gráfico de 60 minutos para saber se ele está em tendência de alta, porque a média de 200 está me mostrando isso. E olha, a média de 200, lembra que eu falei com você que ela serve quase como uma parede? Olha como o preço caiu, igual a jaca podre aqui, chegou na região dela, volta com tudo. Cai de novo, chega na média de 200 e volta com tudo. Então, o que a gente procura principalmente? A gente procura momentos em que as duas médias estão apontando na mesma direção, tá? Quando as duas estão apontando na mesma direção, é maravilhoso, é maravilhoso. E às vezes algum cruzamento de média assim também. A gente tem o preço caindo, cruzando a média de 200, o preço faz um pullback na média de 200 e já tem uma de 20 cortando ela para baixo. Então, você tem uma média flat de 200 e uma de 20 caindo. Maravilha, maravilha. E aqui é o que? É venda. É venda. Linha de tendência dinâmica apontando para baixo aqui. Se a gente diminuir bastante o gráfico aqui, a gente vai ver que a média de 200 serve como uma certa linha de tendência dinâmica também. Ela não ficou tão igual aqui, não é toda hora que ela crava os fundos, mas ela serve também. Olha aqui, nesse fundo aqui, por exemplo, a gente pegar esses fundos aqui, olha só como que a média de 200 ficou bem paralela com essa LTA subindo aqui. Bem paralela com essa LTA aqui. Então, isso aqui mostra pra gente o quê? O tempo gráfico de 60. Vamos lá no tempo gráfico de 60 para ver. Se a gente vier no tempo gráfico de 60 minutos, olha aqui, a gente tem a média de 200 aqui nos 60 minutos também, mas aqui nos 60 minutos a média de 200 a gente meio que exclui ela, a gente não olha ela não, tá? A gente só olha a média de 20. E isso aqui, essa média de 20 aqui, lá nos 5 minutos, é representado pela média de 200, tá? É representado pela média de 200. Aquela linha de tendência que eu coloquei para você ver que a média de 200 nos 5 minutos fica paralela, é essa mesma linha aqui. Essa mesma linha aqui, porém com a média de 20 agora ficando paralela. Por quê? Porque a média de 20 no 60 representa a média de 200 no 5. Deu para entender? Vamos voltar para o 5. Vamos voltar para o 5. Voltando para o 5, a gente vai pegar essa mesma linha que a gente viu lá agora nos 60 minutos. Agora, a média que está aqui é a de 200. Entendeu? Como que uma representa a outra? Por que a média de 200 nos 5 minutos me faz entender qual tendência está no tempo gráfico maior? Então, não preciso ficar indo nos 60 minutos para saber. Por quê? Porque eu tenho uma média de 200 aqui me mostrando. E olha isso aqui, olha só como que ela serviu com uma resistência maravilhosa aqui. Serviu com uma resistência maravilhosa aqui. No caso dessa aqui, a média de 200 caindo nos 5 minutos, quem você vai confiar mais? Você confia mais na média de 200, num caso desse aqui. Às vezes, a média de 20 acaba contagiando a de 60 e ganha parada. Às vezes, a média de 200 ganha, tá? Então você vai fazer o quê? Quando chegar numa região dessa aqui, você espera um movimento, aí você espera um price action, você espera uma entrada, você espera um candle de confirmação para você saber em qual lado você vai operar. Olha aqui a gente tinha uma média de 20 subindo um pouquinho, porém, a gente tinha a média de 20 subindo um pouquinho aqui, porém, o que a gente tinha? A gente tinha um mercado já bem consolidadozinho aqui. A gente tinha uma certa consolidaçãozinha aqui, a gente já tinha tido 1, 2, 3, 4 tentativas de rompimento da média de 200 que estava caindo e não conseguimos. Não conseguiu romper para cima, não conseguiu, a média de 20 não teve tanta força assim quanto a de 200. Então chegou aqui e fez o quê? A média de 20 reverteu e desceu com tudo, tá? Então a média de 200 foi maravilhosa nessa situação aqui, tá? Então essas são as duas médias que eu uso. Olha aqui, por exemplo, olha que maravilha. A gente teve um cruzamento de média 20 com a média de 200, a média de 20, 45 graus, igual louco, subindo para cima, igual um avião,
e a média de 200 completamente lateral, servindo como o quê? Servindo como um suporte aqui. O preço abriu com gap acima da média de 200, retornou fazendo como se fosse um pullback na média de 200 e encontrando a média de 20 subindo. Entrada aqui? Claro, claro, olha o volume dessa entrada aqui. Olha esse candle abrindo uma compra maravilhosa, volume maravilhoso nesses candles aqui, maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Então, deu para pegar como que funciona o conceito das médias aí, como que a gente usa média móvel nas operações? Então, média é isso. Espero que tenha dado para entender belezinha como que funciona. Agora, quero ver se eu consigo passar para você aqui como que coloca a regra de coloração. Eu vou colocar a regra de coloração que eu uso aqui para te mostrar primeiro o que eu estou falando, para você ver como é que ajuda e depois eu vou ver se eu faço uma junto com você para te ajudar. Olha aqui, olha que beleza, como que isso aqui ajuda? Média está apontando para cima, ela fica verde. Verde é o que? Verde é compra. Média apontou para baixo, ela fica vermelha. Isso aqui já ajuda demais a você a poder fazer as suas operações no mercado. Olha só, média completamente vermelha. Média vermelha é o que? É tendência de queda. É tendência de baixa. Você vai fazer o quê? Você vai vender. Média está vermelha, você vende. Média está verde, você compra. A não ser que ela fique assim, ó. Aqui, verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha. Então você não faz nada. Por quê? Porque o mercado está sem direção. Então quando ela fica trocando de... Olha aqui, quando ela fica trocando de cor toda hora, isso quer dizer que o mercado está incerto. Se o mercado não tem uma certeza para o lado que ele vai, então você também não faz nada, você não vai para lado nenhum também. Olha só, ficou assim, não faz nada. Ficou completamente verde, você compra. Ficou completamente vermelha, você vende, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou te ajudar aqui agora, vou te ensinar como que faz isso. Vou te ensinar aqui no Profit Pro, tá? Eu tô no Pro aqui, mas eu acho que no Profit Plus também dá. Eu acho que no Profit da XP dá, da Clear dá, tá? Eu acho que dá para fazer tudo do mesmo jeito. Então, para quem tá fazendo esse curso e tem Profit, eu vou ensinar agora como é que faz. Primeiro eu vou tirar aqui, né, excluir a regra de coloração e vamos pegar ela crua de tudo para a gente fazer junto. Então, o que a gente vai fazer? Você vai clicar com o botão direito em cima da média e vai vir aqui, ó, criar regra de coloração. Beleza, criar regra de coloração. Aí na regra vai abrir essa caixinha aqui e vai estar aqui, ó, se o fechamento for maior, tá? Isso aqui você vai manter do mesmo jeito. Se o fechamento for maior, aí no lugar que tem esse fechamento 1 aqui, você vai vir aqui, nesse lugar onde aparece mais aqui, você vai vir aqui, vai trocar para indicador e vai procurar a média aqui. Vai procurar a média. Vamos chegar na média. Espera aí que eu acho que passou da média aqui. Aqui, ó. Média, tá até aqui exponencial, mas não tem problema não. Esse exponencial aqui, você ignora ele, tá aqui, ó. Média exponencial 20 close de fechamento. Então, você escolhe ela aqui, média 20 close, e dá um OK. Aí, você vem e faz o quê? Escolhe a cor. Eu, particularmente, coloquei verde para alta e vermelho para baixa. Então, só para a gente fazer uma aqui, para você ver como que funciona, né? Vamos fazer uma diferente aqui para você ver como que funciona. Vamos fazer o que aqui? Eu vou colocar aqui azul para alta agora, tá? Isso aqui já que é didático, então vou fazer um pouquinho diferente para você ver como que funciona, para você ver que funciona. Então vamos lá. Se fechamento for maior que a média exponencial de 20, né, que o fechamento da média exponencial, no caso aqui, igual eu falei, você ignora, tá? Vai estar escrito exponencial, que você ignora exponencial, porque a que a gente usa é simples, a gente usa a aritmética. Mas vamos lá, se o fechamento for maior que a média de 20, close de fechamento, então azul marinho. Beleza, então o que a gente vai fazer? Insere a regra. Inserimos a primeira regra. Agora a gente vai vir aqui e vai trocar. Vai manter o fechamento, tá? Se o fechamento for, aí agora a gente troca, a gente passa para menor, tá? Então, se o fechamento for menor que a média de 20, close, né? Menor que o fechamento aqui na média de 20, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar outra cor agora para queda. Eu vou colocar, que cor que eu coloco para queda aqui, que eu sei lá que cor que eu coloco. Vamos colocar aqui branco para queda. Então, beleza, vamos lá. Se o fechamento
for menor, não, branco não, porque meus candles já são brancos, né? Aí vai ficar ruim. Vamos colocar amarelo para queda. Aí, ó, agora duas cores horríveis aqui, mas só pra gente, né? Só pra gente dar aula aqui. Então, vamos de novo, vamos de novo. Se o fechamento for menor que a média de 20, aí sei lá, média exponencial, você só ignora exponencial, vê esse 20, o close aqui e coloca. Se fechamento for menor, então amarelo. Fazemos o que? Inserir regra. Beleza, inserir regra. Inserimos a regra para alta, então se o fechamento for maior, maior então é para alta. Azul, se o fechamento for menor, incluímos aqui então a regra para queda. Então, azul vai apontar para a gente o que? Compra, amarelo vai apontar para a gente venda. Aí você vem, clica em criar. Aí você dá um nome. Eu vou colocar aqui teste seguindo a tendência. Eu não sei se deixa, se deixa colocar espaço. Eu vou tirar o espaço, acho que não deixa espaço não. Teste seguindo a tendência. Só então teste SAT aqui. Só para a gente fazer. Ó, beleza. Regra criada com sucesso. Damos um ok e aí? Tá aí. Ficou feio para danar, né? Ficou horrível. Mas é só para fins didáticos aqui. Olha lá. Gente do céu, ficou horrível esse trem. Mas deu para entender como que faz. Média subiu, ficou azul. Média desceu, ficou amarelo. Qualquer dúvida que tiver ficado na criação dessa regra de coloração, pode entrar em contato comigo que eu te ajudo. Eu faço um outro vídeo para você te explicando um pouco melhor. Eu acho que ficou bem didático, mas se não tiver dado para entender ainda, não tem problema. Pode me pedir que eu te ajudo do mesmo jeito, tá? Então, eu acho que é isso. Deu para a gente pegar bem como que funciona a regra de coloração e como funciona as médias móveis. Agora a gente vai passar para a aula de VWAP, que é uma aula de outra média também. Tem alguns conceitos diferentes da média móvel, tá? Tem um conceito dela um pouquinho diferente. A gente vai para ela agora e depois a gente volta nas médias móveis de novo, que é quando a gente vai estudar operação em rompimento, quando a gente vai chegar no módulo de operações em rompimento. Aí a gente volta a pegar um pouquinho mais sobre média. Então, no mais, é isso. Muito obrigado por essa aula de média móvel. Gostei bastante de te dar essa aula e a gente se vê no módulo de VWAP, ok? Muito obrigado e até lá!